Morgana, se GF participou disso, deu para mim. O que é GF? Quem que é GF? Pois é. GF? GF. Se GF participou disso... Algum sigla, alguém começa com GF? Governo Federal, é isso? Governo Federal. Se você participou disso, deu para mim. Enfim, obrigado. Se faria sentido o governo federal participar disso aí, correndo esse risco aí, que a gente está vendo, de um backlash enorme nas redes. Veja se teria cabimento. Então, o Lula vai lá e aceita. Esse é o acordão, tá? E o Supremo também, com o Supremo com tudo, passa o dosimetria para o Bolsonaro ficar só 2 anos na cadeia. Se for isso, então, não é nem uma questão ali de acordo, é suicídio. É suicídio. Vamos nos matar e vamos acreditar também que quem está se matando está correto e que nós fazemos todos parte de uma grande fraude aqui. Não tem o menor cabimento, gente. Estão tentando fazer de uma conversa de bastidor, tá bom? Que saiu em outros lugares também, de gente também que recebe informação, muito provavelmente, do Jacques Wagner, que fala muito com a imprensa em off, tá? E aí as pessoas tratam isso como se fosse algo do governo. Eu vi nas redes sociais um monte de revoltados dizendo que não houve ninguém desautorizando o Jacques Wagner publicamente. A pessoa que pode fazer isso, que tem mandato para isso, se chama Gleisi Hoffmann. E ela fez isso. Ela fez isso. Tem um tal de Janoninho está reclamando que ninguém do PT. A Gleisi fez isso. Por isso o Jacques depois a atacou, repito, de maneira covarde. Não venham depois me dizer que isso é um grande teatro, que aí fudeu, aí vira a mesma cascata que se assiste nas redes bolsonaristas daquele Alan dos Santos. O Trump não recuou da lei Magnitsky, tá bom? É tudo parte de um acordo para o Lula não se meter na Venezuela e entregar o Brasil, a Amazônia, o professor Viaro e mais, sei lá, a coleção de Balatov dele para o Marco Rubio, tá bom? Eles estão falando isso, aí nós vamos começar a entrar nessa também. Tá todo mundo, claro, nervoso, puto, mas sejamos racionais. Tá aqui a Gleisi, tá bom? Não há nenhuma negociação ou acordo no Senado envolvendo o projeto de lei da redução das penas para os golpistas condenados pelo STF. O governo é contra essa proposta e orienta a sua base a votar contra por razões já conhecidas. Quem atentou contra a democracia tem que pagar por seus crimes, e, além disso, o projeto aprovado na Câmara beneficia condenados por vários outros crimes. Essa foi a primeira manifestação da Gleisi, a primeira delas, tá bom? Depois, ela deu uma paulada no Jacques Wagner. Por que ela não mandou o Jacques Wagner na merda? Porque ele não pode também. O cara é senador, e ela não faz isso com ninguém, não faz isso com o Quaquá. Não faz isso com, sei lá, você quer alguém mais, assim, merecedor de ser, estou falando aqui, tá? De acordo com o que os vigilantes, os justiceiros acham que funcionam as coisas. Qual tem que ser expulso do partido? A Gleisi dá uma paulada no cara, mas tem os interesses ali que o sujeito representa, e ela não pode também, nem tem tamanho, e nem tem mandato para chegar, então você está fora do partido. Tá? O que ela fez depois desse tweet dela foi esse aqui. A redução das penas de Jair Bolsonaro e demais golpistas, aprovada agora à noite no Senado, é um desrespeito à decisão do STF e um grave retrocesso na legislação que protege a democracia. A condução desse tema pela liderança do governo do Senado da CCJ, ou seja, do Jacques Wagner, foi um erro lamentável, contrariando a orientação do governo que desde o início foi contrário à proposta. O presidente Lula vetará esse projeto. O presidente Lula vetará esse projeto. Vou falar mais uma vez. O presidente Lula vetará esse projeto. Condenados por atentar contra a democracia, tem de pagar por seus crimes. Aí eu pergunto para vocês, tá? Vamos aqui ouvir o que diz o Guedinho, Otávio Guedes. Que muita gente se engana com relação a esse cara aí, tá? Volta e meia ele faz um comentário mais ou menos
racional, menos, assim, demetro-maiolístico, escroto, mas ele tá lá, não é à toa. Ele aparece no documentário da Globo, pra vocês terem uma ideia, tá? Que é feito para os eleitos dos marinhos, não é à toa, porque ele é patronal. Ele é patronal. Aí ele diz que é de propósito para o Lula ir lá e vetar. Então você tem que contar que é de propósito também, que o Lula vai vetar para o Congresso derrubar o voto. Você tem que acreditar em tanta coisa para acontecer no futuro, que você tem que começar a achar que o seu lugar não é aqui, é como Nostradamus, porque você é um gênio da raça, que nem o nosso amigo aí. Você consegue entrar na cabeça das pessoas e dizer o que vai acontecer. Um negócio que vai desgastar o Lula também, tá? Segundo o Guedinho, o Lula vai sair como grande fiador da democracia. Não sei o quê. Puta, que coisa linda. Depois para o Congresso derrubar o veto. Gênio, gênio. E para o Supremo carregar, mais uma vez também, o ônus de vetar, porque vai vetar. Mas tem tudo combinado, segundo essas pessoas aí. Porque a gente fofoqueira, que vive, assim, manguaçando, sabe, em Brasília, conversando com outras pessoas fofoqueiras também, que contam coisas que aconteceram com elas, e coisas que elas acham que vão acontecer, e que são boas para essas pessoas, porque elas têm suas agendas. Chama-se fonte, tá? E a fonte é boa se você puder filtrar, e se você tiver também como confirmar o que a fonte conta. Se eu for lá e escrevo, olha, o professor Viário disse que o Pedro Zambara recebe o dinheiro do Reinaldo Azevedo para falar do Reinaldo Azevedo em toda a live. Tá? Beleza, eu dou a matéria aqui. Mas não era para falar no ar isso. Mas eu estou ilustrando exatamente o que as pessoas fazem. Tá? Nós demos o garotinho uma puta entrevista. Nós checamos depois o que ele falou, e o garotinho, ele, primeiro, conhece a máquina pública do Rio de Janeiro. Estou dando um exemplo só, tá? Profundamente. E ele consegue provar o que faz e ter acertado absolutamente todas, tá bom? Mesmo assim, a gente filtrou uma coisa ou outra na matéria que deu aqui do garotinho. Não é possível que a gente passe a acreditar em qualquer um que conta uma lorota dessa. Nós vamos agora acreditar no Alessandro Vieira, sério? É brabo, é pra fuder. Você lembra quem é o Alessandro Vieira, Vieira? Sim, claro. Mas o problema não é nem acreditar no Alessandro Vieira, é acreditar no que estão dizendo que foi feito. Estão dizendo o seguinte, ó, o Lula sentou com a Gleisi, com o Jacques Wagner, com o Lindbergh, com todo mundo e disse, ó, nós vamos fazer o seguinte, o Jacques Wagner vai fazer um acordo por conta própria, para depois dizer que foi conta própria, eu vou vetar, o Lindbergh vai dizer que isso é um absurdo, a Gleisi vai bater boca com o Jacques Wagner dizendo absurdo, o Jacques Wagner vai bater boca com a Gleisi e a gente consegue liberar os 20 bi. É isso que as pessoas estão querendo dizer que aconteceu. E o Alexandre de Moraes está na gaveta também. Bom, se a gente chegar no ponto de acreditar nesse tipo de espetacularização, porque isso aí não é sério, não é nem coisa de gente séria. Se a gente chegar a acreditar nesse tipo de coisa, então a gente não tem nem o que fazer mais aqui. Não tem mais o que fazer. Porque a gente está vendo pessoas que estão ocupando a mídia para criar um espantalho, uma fantasia de que o acordo não foi só com o Supremo, com tudo, como foi com o Lula, com tudo também. Estava tudo pronto. Jacques Wagner, na reunião suposta, então, chegaram a um acordo do que ele ia fazer. Pelo amor de Deus, Kiko. Aí, olha, sinceramente, o pessoal está acreditando que vai conseguir emplacar esse tipo de coisa e colocar... A quem isso serve? Por exemplo, tentar descredibilizar o Alexandre de Moraes. Quem é que ganha com isso? Descredibilizar o Lula em dezembro de 25, com as pesquisas começando a ser publicadas todos os dias. A quem é que serve isso? Parece que o pessoal não consegue enxergar esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar quem é o Alessandro Vieira, que virou também um fio da balança, uma bússola. Eu li agora nesse grupo que ele é uma bússola moral. Tá? A situação do ministro Alexandre de Moraes ela é muito particular. O ministro Alexandre ele tem uma postura de justiceiro. O ministro Alexandre tem uma postura de justiceiro. Esse aí é o senador Alessandro Vieira, que virou bússola moral, tá bom?
agora de uma parte da esquerda. Acredite se quiser. Ficando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas, a falta de uma distinção entre comportamentos. Eu não tenho como justificar no direito brasileiro, do ponto de vista de proporcionalidade de pena, a dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então, assim, existe um excesso na forma, no conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela, agora também a função de perito, porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisões judiciárias, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para botar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje, com pretexto da defesa da democracia. Tá bom, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, eu não sou otário de levar esse senador Alessandro Vieira a sério. Não vou entrar nessa conversa mole do editorial do Estadão, nem da Rede Globo, nem da Malu Gaspar, de dizer agora que o Supremo precisa voltar para a caixinha. Qual caixinha é essa? Você está exatamente justificando o discurso bolsonarista de que o ministro Alexandre de Moraes é um justiceiro e que, portanto, o Bolsonaro foi preso num mecanismo de exceção, e não pelos crimes que ele cometeu. Precisava ser feito naquele momento, com aquelas pessoas, o tipo de justiça de exceção que o ministro Alexandre de Moraes fez então. Portanto, ele não deveria ter feito. Claro, ele foi criminoso, o ministro Alexandre de Moraes. É a conversa dos bolsonaristas, a mesma coisa. Eu recebi, já disse aqui, de uma velha senhora conservadora, essa conversa mole aí. Agora precisa parar com os excessos. Não tem excesso nenhum. Se você quiser falar mais filosoficamente, dentro do direito, uma democracia defensiva. E que isso incluiu o ministro Alexandre de Moraes e à frente de inquéritos, e sim, mas dentro da Constituição, defender o que nós nos propusemos a fazer, que é ter uma democracia operante no Brasil. Nós votamos no cara, a gente quer que esse cara consiga governar. Nós votamos no cara, não pode ter golpe de Estado. E o ministro Alexandre de Moraes fez valer a Constituição, sim senhor. Tem porra nenhuma de justiceiro. Justiceiro é escambau. Vinha aplicando uma justiça de vingança. Diz o senador que virou agora o fiador, imagina, dessa papagaiada de acordão. Diz o Alessandro Vieira. E eu vou acreditar nesse cara que vocês acabaram de ouvir aí. Eu tenho que acreditar num cara que 2 dias atrás disse que não ia votar a favor do PL da dosimetria. Cabalmente, vocês viram. E aí votou a favor, por quê? Culpa do governo. Bom, peraí. Não, aí não dá. Começa a ter aquela questão clássica de um amigo meu que já falei aqui. Ele fracassou como fotógrafo, perdeu, os filhos o desprezam, o casamento é uma merda, tá agora com hernia de disco. É culpa de quem? Do PT,